série de mensagens sobre a missão. A gente começou falando sobre a importância da missão, amém? Nós estamos aqui na terra como enviados de Deus para uma missão temporária. E aí depois a gente falou do privilégio da missão, que é um privilégio formidável, né? Extraordinário, incrível. Você diga assim: eu tenho um privilégio incrível, ter sido escolhido por Deus para vir para essa terra realizar uma tarefa importantíssima, amém? Nós não estamos aqui por um propósito meramente humano, para realizarmos só tarefas pessoais. Nós estamos aqui para uma grande comissão, amém? E hoje eu quero encerrar essa série falando sobre quanto custa cumprir essa missão. Tem um preço a missão. Tudo que é valioso tem um preço alto, né? Então nossa missão ela tem um valor eterno e por isso tem um preço alto. Para se cumprir a missão tem um custo, e é de nós entregarmos a nossa vida para fazer a vontade daquele que nos enviou, amém? Pai, nós oramos agora pela Tua palavra que vai ser liberada sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Deus, que nós venhamos estar agora, Pai, completamente focados, Senhor, atentos. A Tua palavra diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. Jesus, quando Tu se dirigiu às igrejas do Apocalipse, o Senhor disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, a Tua palavra diz que nós devemos Te ouvir. Aquele que Te ouve atentamente, Senhor, e guarda todos os Teus estatutos e mandamentos, ele vai ser o endereço das bênçãos do Senhor. Todas essas bênçãos virão e nos alcançarão, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos estar agora totalmente, Senhor, ligados, conectados com a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, a gente vê muito se falar sobre profecia. É um assunto que, até na própria rede social, escatologia, apocalipse sem mistério, né? Entenda de uma vez por todas escatologia, né? E tal. Mas eu queria começar essa ministração, essa aula mesmo espiritual. Nós estamos aqui para aprender acerca do reino de Deus, amém? Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus, ele afirmou categoricamente que ninguém sabe nem o dia nem a hora. E por isso a gente não tem que ficar calculando que dia vai vir Jesus, qual é a hora. Isso aí é de competência exclusiva do Pai. Só quem sabe é o Pai, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas isso é da alçada do Pai. Mas ele deu algumas orientações claras. Versículo 14 de Mateus 24. Está aí, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. E aí o que vai acontecer? Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esse é o mês da missão. É o mês de a gente ser despertado, enfatizado, o evangelismo, de a gente pregar o evangelho. E assim, por um propósito de Deus mesmo, assisti nesses dias um rapaz jovem, estava com uma igreja em franco crescimento, com um ministério de uma influência muito forte no Brasil. De repente ele está ali naquele movimento de Deus, coisa de Deus mesmo. E aí Deus leva ele para Londres. E aí ele falando, né, de como a experiência missionária dele, aquilo me impactou e combinou certinho com o que Deus está liberando. E essa é uma série de mensagens que eu prego todos os meses. Qual é o mês que a gente está mesmo? Na minha agenda de mensagens desse mês, é maio, Maio, né? Na minha agenda de mensagens é esse mês que eu enfatizo o evangelismo, missões, amém? E aí ele fala de como Deus, ele viajou a primeira vez para a Europa e não tinha nenhuma conexão lá, nenhum network, nada assim, uma simples viagem. Ele era um cara bem fluente, e aí ele foi para
para Portugal. E lá ele sentiu assim, um toque de Deus: é aqui que eu tenho que estar, aqui na Europa. Aí de repente, aquela sensação, ele disse: pai, isso é uma empolgação, porque eu nunca tinha vindo para a Europa. Então, aí ele foi, nesse mesmo inteirinho ele ganha uma viagem para França. E ali já tinha algumas chamas assim, alguns sinais acenderam de que ele ia para a Europa. E rapaz, ele vai na França e ganha uma ida para Londres, da igreja que levou ele lá. E quando chega em Londres, ele diz que lá o Espírito Santo toca nele: é aqui. E aí passou 4 anos, Deus trabalhando essa mudança, essa transição na vida dele. Ele chega e ele está agora indo para o 3º ano em Londres. E ele falando dos desafios desse choque cultural, né? De ele começar um trabalho do zero, onde ele tinha uma igreja bem já cheia de resultados aqui, né? Bem influente ele. E lá ele começar uma obra missionária. E aquilo me chamou a atenção para a gente não perder essa essência. E quando Deus nos chama para a gente realinhar isso, vamos dizer assim, eu lembro, irmãos, que a gente começou um trabalho lá na colônia. O pastor Xavier era procurador, a procuradora lá, que era até a chefa dele, dava umas cestas básicas. Eu acompanhei muito o titio nessas idas para lá. Dia de sábado de manhã a gente ia para lá. E aí ela entregava uma vez por mês a cesta básica e o titio ministrava a palavra de Deus lá. E eu acompanhando, tinha as crianças, às vezes eu ministrava para as crianças. Criança, uma bênção, dava muita criança. E aí alguns irmãos iam, acompanhavam. Passou-se alguns anos, eu saí, voltei. Na época, eu acho que o Márcio e o Fernando estavam fazendo um trabalho lá, e eu ia, já de ônibus. Quando eu ia com o titio era bacana, que já ia de carro, né? Era melhor. Mas aí a gente ia de manhã de ônibus, pregar lá para uma comunidade bem carente, né? O pessoal lá bem humilde mesmo. A gente ia pregar lá todo sábado pela manhã. E essa é a essência do Evangelho, amém, queridos? É isso que Deus quer, que a gente se envolva em pregar. E aí, eu estou introduzindo para mim falar algo que é tão simples, irmãos. O Evangelho tem que ser pregado. Jesus, ele me enviou e te enviou para anunciar o Evangelho, amém? A nossa igreja é a igreja do Evangelho vivo, porque cada um de nós aqui é o Evangelho vivo, andando aí para que seja anunciado, proclamado esse Evangelho de salvação, esse Evangelho do reino de Deus, amém? Esse Evangelho poderoso, que transformou a minha vida, que mudou a sua vida. Quantos foram transformados aí pelo poder do Evangelho? E a gente é transformado para transformar. Tem aí até uma frase, quando eu vim para cá, a gente queria revitalizar aqui. Graças a Deus a gente está muito estruturado aqui. Mas Jesus não morreu por prédio, por tijolo, por ferro, por caixa de som. Jesus morreu para salvar e buscar aquilo que se havia perdido. E só há salvação se houver a pregação do Evangelho e se pessoas se apossarem dessa missão, amém? Se comprometerem, e aí o fim virá. Quantos querem que Jesus volte? Ele está dizendo aí, 24:14, Mateus: então esse Evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quantos querem que venha o reino de Cristo, o milênio mesmo, governo do justo? Não é um governo político que hoje aí impera, não é colocar, é legal colocar crentes lá que sejam firmes, né? Que façam valer, mas o governo do justo, irmãos, vai ser no milênio, quando Cristo reinar com a igreja na terra. Vai ser 1000 anos, Satanás vai ser aprisionado. Mas para que isso aconteça, a igreja tem um papel fundamental. E aí, avançando um pouco mais, se você quer que Jesus volte o mais rápido, quantos querem que Jesus volte o mais rápido possível?
né? A gente fica, Jesus volta logo, Maranata, vem, vem, vem. Então, se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir a sua missão e não em desvendar a profecia. A gente fica querendo entender as profecias, mas Jesus está dizendo aí, ó, se tu quer que as profecias se cumpram, que eu volte, se foca, se concentra em pregar o Evangelho. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente vê aí o GC acontecendo, né? Eu ia lá no GC, aí o Zé Roberto disse, pastor, na outra quinta, na quinta passada era para mim ir, ele disse que estava meio atrapalhado, aí quinta era para mim ir, agora, aí disse, não pastor, na outra quinta, eu disse, não, na outra quinta eu vou atrás de outro. Eu não sei se ele estava meio assim com vergonha, que aí eu fui lá no GC do EZ, e a gente vê uma consideração, as pessoas assim, poxa, mas tem só um pouquinho de gente aqui. Aí lá vem esse negócio do pastor, né? Aí o cara fica meio envergonhado por ter uma certa consideração. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Se você estiver pregando o Evangelho, estiver convidando pessoas para entrar no reino de Deus, você está cumprindo o seu papel, amém? A nossa missão é pregar o Evangelho. Quem vai converter é o Espírito Santo. Ninguém vai ficar envergonhado. Poxa, a gente quer ver muita gente nas nossas reuniões. Quantos querem aqui abrir um GC e ver 50 pessoas? Todos querem. Eu quero, você que está lá batalhando pela fé em Cristo Jesus, você quer, amém? Mas o diabo está segurando, irmãos, é ou não é? Cegando, enganando, e a gente tem que dizer, Senhor, me dá uma consciência de que salvar vidas é algo importante, e eu vou ter que pagar um preço. Diga, a missão tem um custo. Não adianta você dizer, ó, eu vou pregar o Evangelho. Eu lembro, a gente ia, cara. Eu fui para Colônia, a gente via, era poucas pessoas. Depois a igreja aqui comprou um terreno lá, depois até vendemos o terreno lá, para concentrar em comprar uma sede própria. Eu já nem estava mais aqui, já foi depois da minha saída. Mas a obra de Deus tem um preço, não é fácil, amém? Ah, vamos abrir agora, vai ter milhões de pessoas aqui. Não é assim. É aquele que vai, Salmo 126, andando e semeando e chorando, plantando a semente, não para aí. Aí ele vai voltar com alegria, trazendo seus frutos, seus molhos, com alegria. A obra de Deus é o tempo de plantar e chorar, e é o tempo de se alegrar e ver os frutos, amém? E a igreja do Evangelho Vivo vai ver frutos, amém? Tem muita semente, tem muito choro aqui, tem 25 anos, é tempo de a gente ver uma grande colheita para a gente sorrir e dizer, olha, sementes que plantaram muitas pessoas aqui em lágrimas, a gente vai ver frutos de salvação, de vidas para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então, uma outra consideração que eu quero que você faça, é que é fácil demais a gente se distrair, se desviar da nossa missão. É a coisa mais fácil do mundo. É ou não é, queridos? Faz ou não faz sentido isso? É muito fácil a gente se distrair. Por quê? Porque Satanás nos prefere fazendo qualquer coisa, exceto partilhando a nossa fé, exceto compartilhando o Evangelho. O diabo não está nem aí, queridos. Eu passei o final de semana, sexta, a gente fala de um encontro com Deus, né? Mas tudo na vida requer uma consagração. Passei sexta até 10 horas, de 6 fui para o trabalho, saí do trabalho correndo. Comecei sexta, de 6 às 10 da noite, estudando direito eleitoral. Sábado, de 8 até o dia inteiro. Domingo, 8 até o dia inteiro. Um encontro de direito eleitoral. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. O diabo não está nem aí se eu sei direito eleitoral ou não. Isso não influencia. O diabo está, bate palma, vai lá. Vira aí um grande eleitoralista. O diabo isso aí não interessa não. Ele fica, vai meu filho, vai. Agora, se eu disser, eu vou lá no GC do Jones, quinta-feira, sexta-feira, no seu horário. Sexta-feira. Vai lá, o diabo se levanta, irmão. Porque ele não quer. O diabo fica tranquilo se eu for fazer qualquer outra coisa. E é fácil de se distrair, se comprometer com outras coisas. Mas ele fica endemoniado, Satanás, irmãos. Se eu e você quiser se envolver com evangelização,
com ir lá na casa de alguém. É ou não é? Eu estou falando alguma coisa fora É isso. E uma outra situação, irmão. O diabo vai deixar você fazer todo tipo de boa ação. Irmão, vou dar 100 cesta básica. O diabo pode dar, contanto que você não leve ninguém para o céu, irmão. Tu pode dar 100 cesta básica. O diabo vai ajudar. Bora, empresário tal, ajuda o cara aí, ajuda aquele outro ali, ajuda. Porque a obra social é bom, é uma bênção, não estou criticando não. Mas não leva ninguém para o céu, irmão. O diabo vai deixar você fazer todo tipo de ação. E não é eu que estou falando não. É um pastor que está dando uma aula de evangelização. E eu preciso aprender. Quantos querem aprender sobre evangelização? Não adianta. Contanto que eu não leve ninguém para o céu comigo. Mas no instante que você começar a levar a sua missão a sério, fique certo de que o diabo irá lançar todo tipo de distração contra você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Agora vamos ver a palavra de Jesus. É muito, a gente precisa fazer uma reflexão muito forte, irmão. Eu posso chegar lá na minha família e ajudar. Pega aí 100 reais para ti, que tu está agoniado. O diabo vai ficar aí, eu vou ser agora sustentador da minha casa, amém? Eu vou só dar grana, vai. Está precisando de remédio, eu vou lá, dou o remédio. Mas se eu não der o evangelho, querido, a salvação, eu vou só ajudar eles a ter uma vida temporária. Quantos estão comigo? Não é ruim você ajudar ninguém. Me entenda bem, amém, queridos? Sei lá, ser um cara generoso, ajudar as pessoas, ser uma pessoa que apoia quem está ali com enfermidade. Você vai lá, visita, dá um medicamento. Isso é bênção, amém, queridos? Isso é demonstração do amor de Deus. Mas isso não leva ninguém para o céu, irmão. Não leva. E aí, olha o que Jesus diz. Lucas 9, 62. Quem está comigo aí na mídia? Lucas 9, 62. 62, versículo. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, a missão é imparável. Ah, pastor, o senhor está falando que o senhor pregava o evangelho. Eu lembro de uma vez, a gente estava no Ibadã, eu e o Márcio, a gente estava no Ibadã. Aí, aula de evangelismo. Aí a gente tinha que fazer a prática evangelística. E eu queria, irmão, desde que eu me converti, cara, se você se converteu verdadeiramente, teu coração é tomado pela missão. É ou não é, queridos? Evangelização. Você quer ganhar almas. Eu estou falando aqui para convertido mesmo, amém? Para quem converteu, converti. Virei um evangelista, amém? Fui evangelizado para evangelizar. E aí, eu olhei para o Márcio, a parada é o seguinte. Tinha uma voz lá na colônia Tenhaleixo, tinha uma voz. Tem essas vozes de bairro, né? E eu queria anunciar o evangelho, só que eu era novinho, pô. Novinho. Hoje eu falo no programa de TV lá do Comandante Dan, parece até que o pessoal me convida e parece assim, mas é porque eu aprendi a falar, irmão, eu não falava nada. Eu era uma pessoa totalmente tímida. Eu tinha medo de falar em público. Me perdoa, irmão. Mas eu me tremia de medo de falar, irmão. Mas quando eu me converti, eu queria falar de Jesus. Falar desse Deus que salva a nossa vida.